Salve família, fala fiel, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius Lúcio, esse é o canal Jornalismo Corintiano. Lembrando que hoje tem Corinthians e Santos, 21 horas e 35 minutos na Neoquímica Arena. E o clássico alvinegro foi destaque na Rádio Transamérica com transmissão no YouTube, bem legal, com imagens. E o técnico Silvinho foi o mais pautado, foi o mais, digamos assim, falado e debatido durante o boletim do nosso amigo Marco Belo. Eu vou mostrar para vocês, já está rolando aí na tela a interação da galera com som baixinho, um som bem baixinho. Daqui a pouquinho eu coloco em caixa alta aqui, estourando nos seus ouvidos o que falou Marco Belo. Antes eu peço para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho, curta este vídeo, interaja por gentileza mandando o seu recado, que eu sempre leio aqui no nosso canal Jornalismo Corintiano. Silvinho detonado por Marco Belo, Silvinho que respondeu mal o Vessone, não pegou bem com ninguém na imprensa. Aliás, ele disse pro Vessone ver o jogo de novo. Ô Silvinho, ninguém quer ver o jogo de novo, é muito ruim ver jogo do Corinthians, Silvinho. Você é péssimo, você é horrível. E olha o que falaram aí o pessoal da Transamérica. Encerra aí, Belo. Valeu, Guilherme. Só respondendo a sua pergunta a respeito da escalação, né, que você me perguntou, a parte ofensiva ou a falta da parte ofensiva do time é a maior crítica da torcida, que vem desde o ano passado. O Corinthians pouco cria ofensivamente, mesmo com jogadores de muita qualidade, e quanto mais jogadores de qualidade chegam, como chegou o Paulinho agora, mais a torcida espera que essas jogadas sejam criadas. Contra a Ferroviária, o Corinthians até criou, mas não marcou, não fez gol. E contra o Santo André, nem criar o Corinthians conseguiu. Repito as estatísticas: Santo André 15 finalizações, Corinthians 8 na partida que aconteceu no final de semana. O Mantuan deve ser o titular porque o Silvinho está querendo dar alguns jogos ao jovem atleta que tinha passado por uma cirurgia, voltou no final do ano passado, e o Silvinho quer dar uma sequência para ver como é que ele reage, apesar dele não ser centroavante. E com esse esquema do Corinthians, com Giuliano chegando, Renato chegando, Paulinho quando está no campo chegando, Renato, William, Gabriel Pereira, ele funciona mais como um pivô do que como um atacante de velocidade. Os atacantes de velocidade são o William pela direita, hoje o Mosquito, e o Roger Guedes pela esquerda. Então o Mantuan fica mais fazendo pivô para a chegada de quem vem atrás, mas não é a dele, não tá dando certo. Nos dois jogos, contra Ferroviária e Santo André, ele foi mal, mas o Silvinho deve permanecer com o jogador hoje contra o Santos. Muito bem, parabéns ao nosso Marco Belo pelo fundo de biblioteca, né? Muito bonito aí o local que o Belo escolheu. Provavelmente vai tomar uma bronca porque tá falando alto aí na biblioteca. Agora, só para fechar aqui, agora sem brincadeira, o Belo repercutiu demais nas redes sociais a resposta ríspida do Silvinho ao Rodrigo Vessone, né? Dizendo que a análise era pobre, para que ele visse o jogo novamente e tudo mais. E aqui não é corporativismo nem nada. É só uma coisa que a gente tem que parar para pensar, né? Quantas vezes, e eu acho que muitas delas com razão, os treinadores, jogadores, pessoas do meio do futebol reclamam que em muitos lugares da imprensa não se discute o futebol em si, né? A substituição que o cara fez, a maneira como ele postou a equipe, por que ele tomou aquela decisão durante o jogo e tudo mais. E quando há uma pergunta justamente sobre isso, para que o Silvinho possa se explicar, colocar esse assunto e de repente até falar, olha, eu discordo de você acabou fazendo uma análise na pergunta, mas eu discordo, eu coloquei o time dessa maneira, entendo que se comportou desse jeito. Enfim, de ter esta discussão que os treinadores tanto pedem, ele prefere partir para o ataque pessoal. Mas, só pra gente encerrar a participação do Belo aqui com o superchat, o Everton Santos, Belo, ele pergunta, você que acompanha o dia a dia do Timão, o trabalho do Silvinho é questionável mesmo? Aí ele tá perguntando a sua opinião. A minha opinião é que é questionável, sim. Ele tem 49% de aproveitamento. Eu estava até pegando aqui, vou abrir as estatísticas. Corinthians com Silvinho e Corinthians com Carille. Eu peguei isso hoje de manhã. Corinthians com Silvinho, 16 vitórias, 14 empates, 12 derrotas, 49% de aproveitamento. Com o Carille, 86 vitórias, 56 empates, 41 derrotas, 57% de aproveitamento. Se for pegar o aproveitamento do Silvinho, é um dos mais baixos dos últimos técnicos que passaram pelo Corinthians. Se for ver o futebol,
pior ainda, né? Tá dando tristeza. Agora, só sobre a entrevista do Silvinho, Guilherme, para finalizar, meu amigo Turco, que é meu colega no site IG Sports. Turco Mohamed? Umas colunas de vez em quando, não. É o Turco, só Turco. E é excelente jornalista também. Ele falou uma frase que é perfeita. No Bruno José Daniel, o Silvinho saiu de campo como incompetente e saiu da coletiva como mentiroso. Muito bem, Marco Belo. E assim, contar mentira em coletiva não é novidade por parte do treinador, né?